Presidente! Ai. Bom, pois bem, eu não sou muito bom de discursos. Nossa senhora, velho. Olha as coisas que a gente tem que ouvir. Eu não sou mesmo, né? Na prática, mentira, eu sou razoavelmente bom de discursos. E eu queria começar aqui, novamente. Eu ia começar para a fase dos agradecimentos, mas eu vou terminar com a parte dos agradecimentos, né? Antes de tudo, já que, enfim, estamos falando das jornadas e tal, meio que eu sempre achei que eu tinha que estar fazendo isso da minha vida, tá? O meu irmão sabe disso, eu acho que meus pais sabem disso. Desde criança eu sempre tive essa coisa com história e com política e com poder. Eu sempre fui um rapaz tímido, muito fechado, muito sonhador. E quando você é tímido e fechado, você tende a, enfim, se sentir impotente para mudar as coisas ao redor de você. E aí você imagina as coisas como tem que ser dentro da tua cabeça, né? E eu sempre fiz isso, só que eu sempre enfrentei minha timidez e sempre tentei me organizar. Então na escola eu organizava times de futebol. Eu lembro que uma vez eu e meu irmão, a gente organizou uma cidade em rebelião no sítio dos meus pais, que era Bizâncio, né? A gente declarou guerra aos adultos e a gente perdeu a guerra. Mas, enfim, um pouco da história da nossa vida, né? Declarar guerras e perdê-las. Na faculdade eu montei um partido acadêmico chamado Movimento Resgate Arcadas, que foi roubado e tomado por amigos. E ele começou com um partido super inovador e tornou-se uma merda no final, mas no pequeno período em que a gente tocou foi magnífico. E depois fundei, junto com meus amigos, o Movimento Brasil Livre, com o Pedro, com o Alexandre, com o Kim, com o Riso, com o Gabriel, com o Fred. Se eu estiver esquecendo alguém, por favor, não... Eu já citei o Kim, o Fonão, que está desaparecido, o senhor Fonão, tá? Carratu, o grande Marcelo Carratu. E nós começamos... E havia uma sensação quando a gente fez o impeachment da Dilma, que foi no dia 1, eu falava isso muito com o meu irmão, falei, vamos filmar tudo que vai dar um documentário, porque nós vamos derrubar a Dilma Rousseff. A gente tinha certeza durante todo o processo que a gente ia derrubar a Dilma Rousseff, e nós derrubamos a Dilma Rousseff. Outras vezes que a gente teve nossas missões e enfim, em nossos trabalhos, a gente tinha certas dúvidas. Mas essa do partido, eu não tive dúvida em momento algum. O Couto sabe disso, o Couto também sentiu isso. Quando a gente começou o processo de montagem do partido, quando a gente chegou nas cores, no preto, amarelo e branco, eu falei na hora, esquece, vai sair. E a gente dava como certo, tanto que a gente deu como certo a montagem do partido o tempo todo. E é uma coisa extremamente arriscada, né? Porque você pode perder todo o dinheiro que você investiu no processo, todas as fichas, ou seja, se você não obtém as fichas no período de 2 anos, você perde todas elas. E eu tinha certeza que nós íamos conseguir. E essa certeza não é certeza só na qualidade das pessoas que trabalham com a gente, na certeza nos milhares de coletores que estavam ao redor do Brasil, nos milhares de amigos, nessa espécie de familiares, né? Nessa família estendida que se foi se tornando o MBL e a missão. É uma certeza quase messiânica, porque eu sei que algumas poucas pessoas, e eu coloco essas milhares nessas poucas pessoas, elas nasceram para isso, tá? E você sentir que você é imbuído de um senso quase místico de colocar seu nome na história, isso faz muita diferença. Porque, por exemplo, o Arthur é um sujeito difícil, o Kim também é um sujeito difícil de lidar, o meu irmão e eu, poxa, a gente morava no mesmo quarto, né, por muito tempo, mas a gente sempre teve personalidades fortes. Todas as pessoas difíceis de lidar, as pessoas pontudas no sentido das personalidades, cheias de arestas a parar, para você conseguir colocar elas juntas e elas se encaminharem, é porque você entende, você faz elas entenderem que você tem um processo, esse algo maior que é a vontade sua de não só alterar o mundo ao teu redor. Porque isso tem muito John Lennon, tem muito Zé Fumeta de esquerda que vai falar isso pra você. É sobre uma ambição profunda com que sua vida não tenha sido em vão e que você não tenha sido escravo nela e que você tenha sido original em todas as suas criações. E assim como eu sempre admirei artistas profundamente originais, criadores profundamente originais, generais profundamente originais, líderes profundamente originais, eu sempre falei, nós temos que ser teimosos e nós sempre vamos fazer do nosso jeito. E isso está no DNA do Movimento Brasil Livre e está no DNA da missão, né, que é o nosso slogan secreto, que é, se não for do nosso jeito, não será de jeito nenhum. Esse sempre foi o nosso slogan. E a gente sempre se negou a fazer do jeito dos outros. E toda vez que a gente fez do jeito dos outros, a gente se deu mal e a gente se sentia culpado, a gente se sentia sujo. Que era como se a gente estivesse violando a nossa integridade, a nossa real personalidade. E a gente nunca se deixou ser assim. E a gente sempre adotou o caminho difícil e o caminho estranho. E a gente acabou encontrando pessoas difíceis e estranhas no caminho. Naturalmente, nós fomos negados pelos adversários. E hoje eu não quero ficar falando de todos os adversários que agora estão
né, com, nossa, olha só, que recalque eles estão sentindo. Dane-se. Eles nunca foram adversários pra gente, porque eles são apenas, vamos dizer, parte do processo. A história é sobre a gente. A história da nossa geração, as pessoas que vão viver nos anos 20, 30, 40, 50 desse século no Brasil, viverão a história que nós vamos escrever. Essa história é sobre a gente. Então a gente não tem que se preocupar se tem um bolsominion ou um petista rasgando o cu agora. Não é sobre eles. Não é sobre eles, nunca foi sobre eles. Do impeachment da Dilma, o papel que nós vamos ter nas próximas eleições é sobre a gente. E é sobre as decisões e a coragem que a gente vai ter e a integridade que a gente vai ter em ser original em absolutamente tudo. Em colocar o nosso nome e o nosso estilo e a nossa cara em todas as coisas. Se você é um jovem que está querendo fazer política no interior do Maranhão, saiba que você vai ser original, com as nossas cores. Saiba que se você está aqui escrevendo uma tese lá na Valete, como os nossos intelectuais, como a galera que pensa, seja original com as nossas cores. Nós queremos todos que estejam ao nosso redor que exerçam sua subjetividade e sua originalidade com as nossas coisas. É por isso que ninguém entende. Por isso que as pessoas falam, é o Dirceuzinho mandando. Não tem ninguém sendo pau mandado de ninguém aqui. Todo mundo aqui tem a possibilidade de exercer essa subjetividade, essa capacidade única de colocar o seu próprio nome na história. E a gente é um bonde de pessoas que vai colocar o nome na história. A história não será sobre nossos inimigos. Eu não vou citar nossos inimigos aqui. A história não será sobre os nossos adversários. A história vai ser feita das oportunidades que a gente tiver no caminho e da coragem que a gente vai ter em encarar tudo isso e não ter medo de fazer o que é certo na hora certa. Porque um dia, quando a gente ocupar as posições de poder, a gente vai ter as dúvidas e os dilemas que apenas os grandes homens na história da humanidade tiveram, de fazer o que precisa ser feito. E a gente não vai ter medo de fazer o que precisa ser feito. Porque muitos homens antes da gente, aqui nesse país castigado pelo sol, tropical, abafado, tiveram muito medo de fazer o que precisava ser feito na hora certa. E hesitaram e procuraram ou o dinheiro ou o conforto de fazer parte da elite. A gente não nasceu para fazer parte da elite. A gente não nasceu para fechar um grande acordo no final. A gente não nasceu para se estabelecer e ter um cargo, um mandato. A gente não nasceu sequer para ficar rico como um fim em si mesmo. A gente nasceu para derrubar e construir algo muito novo no lugar. Muito novo. Aproveitando toda a potencialidade das pessoas mais criativas e mais inteligentes, que já sabem, essas pessoas já existem, as pessoas já sabem que vão construir o Brasil com a gente. As melhores pessoas já identificaram a missão. Elas já estão conosco. E aí é uma questão apenas de o eleitor descobrir na hora certa. E é o tempo, tudo no seu tempo. A gente demorou 10, 11 anos para montar nosso partido, foi no nosso tempo, foi do nosso jeito, foi a nossa maneira, foi com as nossas dores, foi com os nossos cancelamentos, foi com as lágrimas do Kim quando ele foi cancelado chamando ele de nazista, foi com a minha família quando foi atacada, quase perdeu seus bens na mão de juiz trabalhista vagabundo e jornalista filho da puta, tá? Foi na perseguição de todos nós que sofremos ao longo de todo esse tempo, foi no que fizeram com o Arthur Duval que a gente nunca vai esquecer. Foram nos nossos militantes que foram atacados, foram vítimas de tentativa de assassinato aqui em São Paulo por militantes de grupo terrorista de esquerda. Foram dos nossos doadores que foram perseguidos. Foram das pessoas que tiveram coragem de brigar com seus familiares e falar, não sou nenhuma nem outra, eu sou esse grupo aqui e esse é o grupo da minha geração. É sobre todas essas pessoas que hoje são minoria. Porque isso aqui, olha só, não é sobre a vitória da maioria. Não é a vitória da maioria. A maioria, na maior parte do tempo, fica inerte. E a história é sempre escrita por uma vanguarda, por uma minoria capaz, inteligente, corajosa, que toma as decisões certas na hora certa e que é reconhecido na hora certa pela minoria. Pela maioria, me desculpa. E é esse o papel que eu acredito que eu vou ter. Esse é o papel que o Arthur tem, esse é o papel que a Amanda tem, esse é o papel que o Guto tem, esse é o papel que quem tem, que o meu irmão tem, que o Couto, todas as pessoas que estão nessa sala, todas as milhares de pessoas ao redor do Brasil que fizeram parte desse processo, todas as pessoas que doaram e todas as pessoas que ainda estão por vir, tá? Nós, quando chegamos aqui, era tudo mato. Quando começamos o movimento, era tudo mato. Sequer havia ideia de direita no Brasil. Nós carpimos esse matagal e para você, que é um jovem talentoso, hoje você tem uma casa, você tem um partido. Você não vai precisar se humilhar para ninguém para ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado, a governador. Você não vai precisar ser humilhado como Kim Kataguiri foi naquela bosta daquele partido que ele faz parte, tá? Ele como o melhor parlamentar do Brasil, porque o partido queria negociar com o prefeito, ter algum carguinho e ter uma posição. Nunca mais ninguém nosso vai passar vontade.
Nunca mais ninguém nosso vai ter medo de dar a sua opinião, de aparecer num debate, de se propor como candidato. Nunca mais uma pessoa decente vai ter que se ajoelhar diante de vagabundo. Nunca mais ninguém vai poder pedir pedágio. Ninguém vai pedir pedágio pra porra nenhuma. A única coisa que a gente exige de vocês, sejam as melhores pessoas possíveis, sejam as pessoas mais inteligentes possíveis e sejam leais aos seus. E honrem todos aqueles milhares de homens e mulheres que se sacrificaram pra caralho pra botar esse partido de pé. Milhares de homens e mulheres, enquanto talvez você que tá me ouvindo tava em casa curtindo, ou tava no seu trabalho, tava construindo sua vida, elas estavam renunciando à própria vida, renunciando a ganhos, renunciando a tudo aquilo que poderia ser bom, bacana, gostoso, em nome de um projeto maior que você vai desfrutar. Então você que vai se aproximar na hora certa, você que vai ser aluno da academia, você que vai ser nosso candidato, honre a porra da tua casa, que deu muito trabalho pra gente construir ela. E mais do que isso, essa casa é só o começo. Esse aqui, a missão, se ela é metaforicamente uma casa, um dia ela vai ser um palácio como o Palácio dos Bandeirantes, ou o Palácio das Esmeraldas em Goiás, ou todos os outros palácios que os governadores administram o Brasil. E um dia a nossa casa será o Palácio do Planalto. Isso está escrito na história, e isso será nosso. A história é nossa, tá na nossa mão, bora construir. Valeu, galera.